Olá, eu sou Marta Pires Relvas, professora de Neurociência e Educação. Hoje nós vamos conversar sobre a importância da neurociência na educação no processo da aprendizagem. Uma das grandes preocupações que o professor educador tem como alicerce na sala de aula é como fazer o meu aluno aprender. Exatamente aí é que a neurociência ela vem contribuindo no processo dessa nova competência do professor educador do século XXI. Conhecer a biologia cerebral hoje se faz importante nesse perpassar na construção da educação. Por isso, professores, conhecer a biologia do cérebro nas dimensões cognitivas, afetivas, emocionais, motoras, é fazer um grande aliado que a neurociência traz na contribuição da educação. O que é neurociência? De que maneira ela vem contribuindo para a educação no processo de aprendizagem? A neurociência é uma ciência nova que estuda o sistema nervoso central, bem como sua complexidade. Através de bases científicas, entendo que a neurociência ela vai contribuir na pedagogia para que nós, professores e educadores na sala de aula, possamos entender que existe uma biologia cerebral, que existe uma anatomia e uma fisiologia num cérebro que aprende. E dessa maneira, percebo que a neurociência ela dialoga com a pedagogia porque precisamos de bases científicas para que possamos compreender esse aluno melhor. De que maneira a neurociência ela pode nos ajudar? Primeiro, no entendimento estrutural, funcional, patológico do comportamento humano, no que diz respeito à memória, ao humor, à atenção, ao sono, ao comportamento geral. Claro que tivemos grandes incentivadores na neurociência e a neurociência ela começa no século XIX com dois grandes cientistas, Ritz e Fritz, aonde através de estímulos cerebrais eles conheceram e perceberam que todo o cérebro ele responde a mudanças efetivamente. Logo em seguida tivemos uma grande contribuição de Ramon Cajal, aonde, através dos seus ensinamentos, ele pôde nos oferecer que estímulos eles são travados através das sinapses neurais. Eric Kandel, um grande cientista, aliás, é o pai da neurociência, ele diz que somos produto das nossas sinapses. Ainda diz mais, somos quem somos por causa daquilo que aprendemos e do que lembramos. E ele traz uma fala muito importante, ele dialoga a psiquiatria com a biologia cerebral e a terapêutica e diz o seguinte, nem tudo se explica por conflitos psíquicos, nem por neurotransmissores alterados. O que ele se refere é que todos os nossos cérebros são possíveis de alterar-se, curar-se e mudar. Pode-se, em tese, então, dizer que o cérebro ele tem a capacidade de mudar através de novas aprendizagens, através de novas conexões. Professores, uma outra tendência muito forte que nós temos nas nossas práticas pedagógicas é a rotulação dos nossos alunos em sala de aula. A neurociência ela vem exatamente contribuir num olhar de inclusão para que possamos entender como esse sistema nervoso ele funciona. E dessa maneira, a neurociência ela perpassa pelas interfaces, importante para que nós professores possamos entender como essa estruturação ela tem a relação desse funcionamento do cérebro na sala de aula. Posso destacar para vocês uma primeira base científica no processo do aprender, que ela está relacionada às bases químicas e físicas na função neural. Por conseguinte, essa estrutura química e física, ela vai funcionar exatamente numa estrutura celular que investiga de como esse sistema ele funciona, de maneira que ele possa receber, transmitir e decodificar informações. De uma outra maneira, posso dizer o seguinte, a neurociência ela tem uma contribuição bastante importante quando podemos entender todo o funcionamento de um sistema do corpo humano. De que maneira? Estudando grupos de neurônios que estejam
alicerçados dentro de uma execução de um meio de circuito de conexões, como por exemplo, posso destacar para você de como o cérebro ele está relacionado às funções musculares. Existem fibras nervosas que estão inseridas no músculo e com isso formam um sistema neuromuscular que nos dá a condição de escrita, de fala e de leitura. Claro que tudo isso condicionado ao comportamento. Então isso é uma outra releitura que a neurociência ela nos traz também. Como entender o comportamento humano dos nossos alunos na sala de aula. Exatamente a partir do que podemos detectar nas fobias escolares, no medo, nas depressões, enfim, tudo que para nós, professores, acabam realmente com grandes dúvidas. Outra importante função dessa interface que a neurociência traz é como se processam os pensamentos, a memória, o planejamento, as habilidades e as formas motoras que são condicionadas na sala de aula e na escola no geral. As pesquisas científicas começaram no início do século XIX. Nessa ocasião, os fisiologistas Fritz e Ritz relataram que a estimulação elétrica de áreas específicas do córtex cerebral provocavam movimentos. E destaco também dois médicos importantíssimos, Broca e Wernicke, que confirmaram que a linguagem também é organizada em áreas específicas no córtex cerebral. Em 1890, o cientista Cajal estabeleceu que cada célula nervosa é única, distinta e individual, e que essas células respondem a estímulos e são conectadas por sinapses. Em 1970, desenvolve-se então novas técnicas produzidas por imagens, a fim de fornecer informações fisiológicas e patológicas nunca antes desenvolvidas, dentre elas a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. A neurociência traz para a educação a discussão de como o conhecimento da memória, do esquecimento, do sono, da atenção, o medo, o humor, a afetividade, o movimento, os sentidos e a linguagem são estruturados fisiologicamente em nossos cérebros, de crianças e adultos, meninos e meninas. Tudo isso torna-se um subsídio interessante e fundamental para a compreensão da ação pedagógica. A importância dos estudos dos neurônios espelhos, que possibilitam a espécie humana a se reconhecer como um indivíduo, a aprender, a se comunicar e a compreensão do aprendizado intelectual. Conhecer que a plasticidade cerebral é uma aliada à educação, porque o cérebro continua a desenvolver-se, a aprender, a mudar e adaptar-se até a vida adulta e muitas vezes a vida senil. Isso nos faz alterar a nossa visão de aprender na educação. A neurociência nos traz uma revisão de que os atrasados e os limitados não existem, pois se tem várias possibilidades de aprendizagem, para o humano existem várias formas de ensinar. Quanto melhor entendermos o cérebro, melhor poderemos educá-los. Como o cérebro humano aprende e guarda os saberes? A neurociência, ela nos traz um novo conceito desse educando na sala de aula. Ela nos traz o conceito do sujeito cerebral. Quem é esse sujeito cerebral? O sujeito cerebral